Boa noite. Ele gostou do Canto-à-Luz ali, né? E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Que tenhamos todos nós uma noite de paz, de luz, de bênçãos e de muitos aprendizados. Lembrando que as três primeiras fileiras aqui iniciais são para as pessoas que estão em tratamentos, né? De vez em quando a gente está sempre lembrando, porque temos muitos casos, as pessoas sentam nas primeiras, segunda e terceira fileira, ok? Aquele avisinho, vamos desligar o celular. Alguém está vindo pela primeira vez hoje? Não? Já estão todos familiarizados com a Casa de Paz e Amor, então, né? Continua a campanha das nossas cestas básicas, um pouquinho mais de 400 todos os meses, para atender a todas as famílias que aqui passam na nossa casa. Existe todo um protocolo, tá, pessoal? Para todas essas cestas, para as assistidas, existe todo um trabalho. Quem quiser conhecer, venha um sábado, uma segunda-feira de manhã aí, vai conhecer toda a dinâmica aí da assistência social. Continua, sempre estou falando aqui do Evangelho pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. E um agradecimento a todos que estiveram lá na Noite da Pizza, no último sábado. Foi um sucesso. Vendeu todos os convites e estava muito bacana, uma confraternização, muito bate-papo, muita conversa, né? Muito bingo e assim foi, passou rapidinho lá a nossa estadia lá. Vários companheiros aqui da equipe presentes lá, os trabalhadores, né? Muito obrigado a todos vocês. Como eu sempre coloco, esses eventos são para ajudar a nossa casa de paz e amor em Jesus, ok? Vamos para a nossa programação da noite. Estou sendo bem rapidinho, porque hoje é o livro do mês. As leituras, leitura da mensagem, evangelho e prece inicial, está com a nossa querida Dona Glória Pecchio. As vibrações hoje está com a Fátima Reis, retornando aí depois de um tempinho. E que tempinho, né, minha amiga? E hoje, o livro do mês, Parábolas e Ensinos de Jesus. Maravilhoso esse tema, né? O livro estará com o nosso querido José Tadeu Borsato. Ele anda meio sumido aqui das terças-feiras, mas hoje ele vai fazer aqui a apresentação do livro, né? Que todos nós tenhamos muita paz, muita luz, muita serenidade nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. E vamos lá, Dona Glória, vamos iniciar. Boa noite. Mensagem do livro Dicionário da Alma, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Espíritos diversos. A morte dificilmente chega de improviso. Em todas as situações, quase que invariavelmente, busca-nos devagarinho, dia a dia, constrangendo-nos a modificar os hábitos e elevar os pensamentos. Isabel Campos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Moral estranha. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente o espírito,
verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. Vamos, então, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Deus, a Jesus, aos amigos espirituais desta casa, aos mentores espirituais, aos nossos mentores individuais, e rogando a Deus e a Jesus que nos envolva com a sua luz e com o seu amor, para que possamos entender e compreender a mensagem da noite. Envolva também o nosso palestrante, que com tanto amor e carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E hoje nós vamos trazer aqui a respeito desse livro de Caibar Schutel, que são parábolas e ensinos de Jesus. Antes mesmo da gente falar um pouco sobre o livro, é importante conhecermos quem foi Caibar Schutel, né? Ele nasceu em setembro de 1868 e logo nos primeiros anos de vida, quando ele tinha 9 anos de idade, ele tornou-se órfão de pai e mãe. Ele foi criado pelo seu avô, lá no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, e estudou até os 17 anos, quando ele resolveu sair da escola e tornar-se prático de farmácia. Naquela época, antigamente, com poucos recursos, né, que se tinha, o prático de farmácia praticamente era o médico que ajudava as pessoas, que fabricava os medicamentos e que ajudava os outros pela escassez, né, de serviços hospitalares que se tinha na época. E ele resolveu, então, mudar-se para o interior de São Paulo, para um vilarejo que estava se iniciando, que posteriormente tornou-se a cidade de Matão. E é muito interessante que lá ele abriu a sua farmácia e ele até dava medicamentos gratuitamente para as pessoas, ele ajudava as pessoas ali. Ele acabou ingressando na política, conseguiu fazer com que a cidade de Matão tornou-se município, e ele foi o primeiro prefeito de Matão. Aí ele acabou conhecendo a doutrina espírita, e depois ele fundou o Centro Espírita em 1905, e também ele fundou um jornal. Ele começou a publicar um jornal chamado O Clarim, nesse mesmo ano, e depois, em 1925, ele começou a publicar a Revista Internacional do Espiritismo. Ali em Matão, ele ficou conhecido como o médico dos pobres, o pai da pobreza, que ele, como eu falei antes, ele dava as receitas gratuitamente, ele dava os remédios gratuitamente para todo aquele povo. E a casa dele tornou-se como se fosse a casa dos pobres. Sempre viviam pessoas procurando auxílio médico, apesar dele ser farmacêutico, mas enfim, ele cuidava daquela cidade com muito amor e carinho. Mostrava-se realmente uma pessoa com grande desprendimento material, no fato de auxiliar todas essas pessoas. E ele acabou escrevendo diversos livros da doutrina espírita, inclusive o livro que nós vamos falar hoje, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele desencarnou em 30 de janeiro de 1938, ali na cidade
de Matão, ele é reconhecido pela sua forte defesa da liberdade religiosa e por ter consolidado o espiritismo no interior de São Paulo. A biografia dele é extremamente interessante, eu não vou me estender mais, mas o embate entre Caibar Schutel e o bispo ali da região é extremamente interessante. Quem tiver curiosidade, que leia a biografia dele. Ele foi extremamente perseguido pela arquidiocese da região, sempre muito perseguido, inclusive levavam a polícia para que ele parasse de fazer aquilo que ele fazia, do altruísmo que ele tinha. Mas é interessante, né, que a luz sempre vence, né? Muito bem. Aí o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Caibar Schutel, ele trouxe nesse livro vários textos evangélicos, ele trouxe as parábolas de Jesus, mas trazendo-as com a ótica da doutrina espírita. E essa obra utiliza a razão, a ciência e a filosofia para explicar todas as metáforas do Cristo, revelando um roteiro da evolução, no aspecto da evolução moral e espiritual. E esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele fala das parábolas mesmo de Jesus, com as explicações claras e alegóricas, mas sempre com o foco na espiritualidade. Então, várias parábolas, como o semeador, o filho pródigo, o bom samaritano, nós teremos ali a visão dele a respeito desses ensinamentos de Jesus. E a segunda parte, que são os ensinos de Jesus, onde ele tira reflexões de temas ou partes de que Jesus falou, e ali ele traz essas reflexões com o olhar mais a respeito da alma, da imortalidade da alma e da nossa evolução universal. E dessa segunda parte, como eu estava buscando algo para trazer para vocês, e eu deparei nessa segunda parte com uma reflexão muito interessante. E o nome do capítulo era As Duas Mortes. Falei, mas espera aí, como assim? Eu fiquei extremamente curioso, 2 mortes? Será que a gente vai morrer 2 vezes? Será que não basta uma? Vamos morrer 2 vezes? E aí, Caibar Schutel, ele começa trazendo uma mensagem de Jesus. E num determinado dia, um escriba chegou para Jesus e disse, eu lhe seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu para esse escriba, as raposas têm suas covas, as aves do céu têm seus pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo ali que o Filho do Homem, Jesus, ele tinha tanto trabalho que então, se você quiser me seguir, haverá de ter muito trabalho. E aí um outro disse para ele, eu também vou te seguir, Senhor, mas primeiro deixa-me ir enterrar o meu pai. E aí Jesus disse para ele, segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então veja, essa palavra do Evangelho de Mateus traz uma das exortações mais fortes de Jesus sobre o desapego e a prioridade do espírito. Então, segundo a doutrina espírita, esse episódio não é um incentivo à insensibilidade, ao abandono da família, mas um convite profundo para priorizarmos a nossa evolução espiritual acima das convenções da terra. Quando aquele doutor da lei, o escriba, pediu para segui-lo, Jesus alerta que não há riquezas, não há confortos materiais no seu caminho, que haverá realmente dificuldade para segui-lo. Mas a verdadeira felicidade não reside nas posses materiais ou na acomodação do mundo. Jesus lembra que o nosso verdadeiro tesouro e repouso são espirituais. Então, estar apegado ao conforto transitório da terra
nos distancia da evolução moral. E quando aquele outro discípulo ou aquela outra pessoa pediu para cumprir aquela obrigação familiar, sepultar o seu pai, antes de segui-lo, e Jesus respondeu com aparente dureza para ele, porque fazia parte da cultura judaica esse ritual do sepultamento. Mas Jesus mostra que as prioridades espirituais devem vir antes das obrigações mundanas, indicando que as pessoas espiritualmente mortas, que não seguem a Deus, devem cuidar dos assuntos terrenos. Então veja como foi lido aqui, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus elucida que ele não estava ensinando a falta de respeito para com os pais, mas sim, ele fazendo uma metáfora para distinguir dois tipos de vidas e dois tipos de mortes. Veja, os espiritualmente mortos, quem são? São aqueles que estão focados unicamente nas coisas materiais, nas convenções sociais, no egoísmo, nas ilusões do mundo físico. E os espiritualmente vivos são aqueles que despertaram para a imortalidade da alma e para a importância da vivência do Evangelho. Então, Caibar Schutel, nesse momento, ele nos esclarece. E ele diz que existem duas vidas que devem consequentemente existir, e duas mortes, a morte concreta e a morte abstrata. E ele diz assim: quando o homem morre, os membros se enrijecem, seu calor desaparece, a putrefação anuncia aquela desagregação molecular, e a personalidade desfigurada desaparece nas voragens do mundo. E ele continua: mas quando a alma morre, é o senso moral que se enrijece. E o frio da descrença caracteriza o cadáver, são as más paixões que denunciam a decomposição do indivíduo. E aí ele diz: há alma morta em corpo vivo. Porque assim como o corpo sem alma é morto, o espírito sem fé, que vivifica e felicita, é um ser inerte como um cadáver. Olha só, quando Jesus diz assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos, ele estava sendo profundamente prático e espiritual. O pai daquele jovem já havia desencarnado, obviamente. O seu espírito já estava sob os cuidados das leis de Deus. Então, aqueles que ficaram ali na cidade, excessivamente preocupados apenas com os rituais materiais, sem nenhuma compreensão da imortalidade da alma, eram aqueles mortos em espírito, cuja preocupação era simplesmente material, cuidando daquele outro que era morto na carne. Então Jesus estava convidando aquele discípulo a uma escolha drástica entre o imediatismo das convenções humanas e o chamado eterno para a edificação no reino de Deus na terra. E o Espiritismo, ele nos ensina algo fundamental. Nós não somos corpos que possuem um espírito. Na verdade, nós somos espíritos imortais que usam um corpo temporário. Porque quando o corpo morre, o espírito ele não perde a consciência, ele não perde a memória, ele não perde a sua individualidade, ele apenas se liberta da matéria. E aí então surge a pergunta: mas se o espírito continua vivo, quem são os mortos citados por Jesus? Jesus estava falando dos mortos espirituais. Pessoas biologicamente vivas, mas sem propósito espiritual, sem busca moral,
sem esperança verdadeira, vivendo apenas para a matéria, para o ego e para os seus interesses imediatos. São pessoas que só pensam em possuir, que só pensam em competir, que só pensam em sobreviver materialmente e esquecem que são espíritos eternos. Porque quando vivemos assim, como que adormecidos para a vida espiritual, é como se estivéssemos vivos por fora, mas desconectados da nossa verdadeira natureza. E é aqui então que reside a reflexão. Jesus chama de mortos aqueles que, embora respirem e caminhem pela terra, estão estagnados moralmente. Vivos por fora, mas mortos por dentro. Porque quando vivemos distantes da moral do Cristo, mergulhamos no egoísmo, no orgulho, no ódio, na indiferença. Estamos mortos para as percepções da espiritualidade superior. Quantas vezes nos queixamos? Deus esqueceu de mim, porque eu tenho que levar essa carga, porque eu tive essa doença. Nós não buscamos Deus dentro de nós. Nós simplesmente buscamos a parte material. Ora, a verdadeira morte não é a do corpo, é a ausência de propósito, a ausência de esperança. Sem o Evangelho como guia, o indivíduo torna-se um autômato das sensações materiais. Ele não vibra na frequência do amor. Logo, ele está inacessível às alegrias do Espírito. Muitos de nós enterramos os nossos talentos, nossa capacidade de perdoar, a nossa alegria de servir, buscando simplesmente o material. Nós estamos, então, tecnicamente, mortos para a vida abundante que Jesus nos trouxe. Então, Jesus mesmo disse: aquele que não nascer de novo em espírito, não pode ver o reino de Deus. Esta é a ressurreição que importa, sair da tumba do nosso ego. E o convite de Jesus é um chamado de urgência. Ele não diz para sermos negligentes com nossas famílias, não, mas para não usarmos dramas da matéria como desculpa para adiar a nossa transformação moral. Nós temos que buscar o equilíbrio. Devemos cumprir os nossos deveres com o mundo, sem dúvida, mas com o coração já sincronizado no reino de Deus, que Jesus nos mostrou e nos trouxe. Devemos sair da inércia. Seguir o Cristo é o antídoto para essa segunda morte. É recuperar a esperança. Entender que cada dificuldade que temos é uma lição em que a caridade é o movimento que nos devolve a vida espiritual. Quando Jesus diz assim: siga-me, Ele está dizendo: desperte agora. Ele está dizendo: transforma-te agora. Ele está dizendo: ame agora, perdoe agora, evolua agora. Porque o maior risco não é morrer. O maior risco é passar a vida inteira sem viver espiritualmente. A maior tragédia não é do corpo físico, é a morte da esperança, da fé e do amor dentro da alma. Quantas vezes nós dizemos: quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer. Quando meus problemas acabarem, eu vou ajudar. Mas a vida espiritual começa hoje. Jesus nos convida a parar de adiar essa nossa transformação. Viver distante da moral do Cristo é viver sem esperança.
Quando nos afastamos do amor, do perdão, da caridade e da busca da autoaperfeição, nos tornamos escravos do imediatismo. Eu quero tudo para agora, mas não vou ajudar ninguém. Diante das dores do mundo, não encontraremos consolo, porque a gente não enxerga além do túmulo. As nossas esperanças acabam porque estão baseadas em coisas que o tempo destrói. A riqueza, o status, a beleza física. E essa criatura experimenta a pior das mortes em vida, que é o vazio existencial. Então, por outro lado, quando o homem compreende e vivencia esse evangelho que Jesus nos trouxe, ele pode até sofrer as suas limitações de corpo, com a doença, as dificuldades da pobreza, mas o seu espírito transborda de vida, de luz, de perspectiva do futuro. Viver distante da moral do Cristo significa centrar a nossa existência no orgulho, no egoísmo, no imediatismo. Para o homem que só enxerga a matéria, a perspectiva de futuro é extremamente limitada. Resume-se aos anos da sua vida. Se a sua única realidade é o corpo, diante da velhice, da doença, das injustiças sociais ou da perda de entes queridos, esse indivíduo desmorona. Ele não tem base. Sem a bússola do Evangelho, a morte biológica passa a ser vista como o fim de tudo. Um abismo, um aniquilamento. É por isso que essa criatura vive essencialmente sem esperança. Ela carece de um propósito maior que justifique as suas dores atuais, tornando-se esse morto espiritual ao qual Jesus se referia. Alguém que respira, mas cuja alma está estagnada nesse vazio existencial. Essa moral evangélica, explicada pela doutrina dos espíritos, muda completamente esse panorama. Demonstra que o ensinamento de Jesus está todo fundamentado na fé da vida futura. Quando Cristo nos convida à renúncia, à paciência, à caridade e ao perdão, Ele não está nos pedindo para sofrer passivamente aqui na terra, mas sim investir no nosso patrimônio imortal, que é a nossa evolução, a nossa moral. A moral cristã é a ferramenta da purificação do espírito. Então, quem vivencia, compreende que essas dificuldades que passamos aqui são apenas provas ou expiações temporárias, mas que são ferramentas necessárias ao nosso progresso. E a esperança, então, meus amigos, deixa de ser uma vaga ilusão, passa a ser a certeza científica e filosófica de que a verdadeira vida não é aqui, mas na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. A morte da alma, portanto, é a ausência de todos os bens incorruptíveis, é o desconhecimento da divindade, é a pobreza dos sentimentos nobres, do caráter, da virtude, é não ter mais esperança, é deixar de sonhar. Como é bom sonhar, acreditar, ter esperança, acreditar no Deus infinitamente bom e justo, que se o que eu passo hoje é porque é necessário que eu passe para eu me fortalecer, para eu evoluir espiritualmente. E Caibar Schutel encerra essa reflexão e ele diz assim: existem duas vidas, existem duas mortes, existem duas estradas, duas portas, existem dois senhores. Sigamos o Senhor do céu e deixemos que os mortos
enterrem os mortos. E que Jesus nos abençoe. Meus queridos amigos, vamos fechando os nossos olhos, envolvendo nosso irmão Tadeu em amor, carinho e muito agradecimento, pois ele nos passou uma preciosa lição. Que possamos lembrar no nosso viver e conviver, e que possamos viver querendo evoluir cada vez mais, para um dia voltarmos à nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Estamos aqui reunidos, meus queridos, nesse ambiente de luz, e o médium que carinhosamente se preparou para esse momento vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai lhe tocar fisicamente, pois ele está vinculando energias próprias, amplificadas pela ação dos espíritos bondosos que nos abençoam nesse momento, que nos conhecem. Por isso precisamos estar receptivos. Então, nesse momento, vamos junto mentalizando uma luz branca que entra no topo de nossa cabeça e é absorvido pelo corpo espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Na altura de nossa testa, uma luz dourada como um sol vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora, meus queridos, somos beneficiados por uma luz azul, prateada, na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador. Que possamos usar nossas palavras para orientar, elevar, esclarecer, pedindo também pelas nossas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde e equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco através de um rosa amoroso que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Agora, na altura do nosso estômago, imaginemos uma luz verde esmeralda, brilhante, que vai sendo usado pelos espíritos benfeitores, desalojando de nossa presença todos aqueles espíritos que por descuido deixamos ali se envolver, e nesse momento nos libertando. Esses espíritos são encaminhados aos hospitais da espiritualidade, recebidos com muito amor, com muito carinho, por todos os mentores dessa casa, da mesma forma amorosa que nós somos aqui recebidos. E assim, essas vibrações amorosas descem para o nosso genésico, o grande centro criador da vida. Descem pelas plantas de nossos pés, passam pelas solas dos nossos pés, sobem pela parte posterior de nossas pernas, chegando à nossa coluna vertebral, envolvendo vértebra por vértebra, nos deixando firmes, fortes e valorosos, para que possamos enfrentar todos os nossos desafios. E assim, essa energia chega novamente ao alto de nossa cabeça, completando esse ciclo amoroso. E agora, meus queridos, nós que tanto recebemos, vamos doar um pouquinho,
porque nós temos a genética de Deus em nós. Somos divinos. Vamos mentalizar nosso querido planeta Terra, enviando energia de paz, de equilíbrio, de maneira que essa nossa oração sincera possa chegar todos os dias a todos os lugares do nosso planetinha, dando uma contribuição à nossa família universal. Vamos pedindo também pelas nossas 3 casas, o Paz e Amor em Jesus, a Caspagem Guaianazes e Crepade em Ferraz de Vasconcelos, para que elas sejam sempre amparadas e consigam sempre cumprir a missão a qual se destinaram. Vamos nesse momento envolvendo com muito amor as urnas que estão na entrada do nosso salão, envolvendo os nomes que ali colocamos dos encarnados, para que eles recebam todas as preces, todas as orações e consigam vencer seus desafios. Que envolvam também os desencarnados, para que sejam sempre acolhidos com muita luz nas colônias espirituais e que possam sempre conseguir estudar, evoluir, para um dia retornar e sempre assim, evoluindo cada vez mais o seu espírito em direção a um dia se tornar um espírito crístico. E assim, com todo o amor, meus queridos irmãos, nós vamos pedindo pelas nossas famílias, porque ali também nós podemos fazer a diferença com entendimento, com oração para aqueles que ali habitam. Vamos pedindo pelas pessoas que compõem o nosso trabalho físico, vamos pedindo e passando com oração por todos os hospitais desse planeta, vamos passando pelas casas de repouso, pelos abrigos de criança, pelos presídios, envolvendo a todos os irmãos que necessitam, com muito amor, com muito carinho, envolvendo os nossos irmãos moradores de rua, envolvendo a todos aqueles que sofrem, para que possam receber um cobertor nas noites frias, um prato de comida quente, um copo de água limpa, para que todos possam passar pelas duras provas da vida, saindo dela um dia vitoriosos, por terem vencidos todas as provas às quais foram submetidos. E assim, meus queridos irmãos, nesse momento que tanto doamos, vamos pedindo nesse momento um pouquinho mais. Nós vamos pedindo agora nesse momento aos médicos da espiritualidade, aos biólogos, aos caboclos indígenas, pretos velhos, todos mentores da espiritualidade, que nesse momento retirem da natureza todos os remédios necessários que serão depositados em nossas águas. Esses espíritos benfazejos buscam na natureza, nas suas árvores, flores, frutos, raízes, nas águas límpidas das cachoeiras, todos os elementos que são macerados nos laboratórios da espiritualidade depositados em nosso vasilhame com água. Se não trouxermos o nosso vasilhame, lembremos da nossa garrafa que está em nossa geladeira, do nosso copo, do nosso filtro, pois ali será depositado todo o remédio que, com muito respeito, nós iremos tomar. Se estivermos tomando algum remédio prescrito pelo médico da terra, vamos ingerir esse medicamento juntamente com essa água, para que essa água energizada possa potencializar tudo de bom que esse remédio vai nos proporcionar. E assim, queridos irmãos, após tanto que recebemos, após tantas doações
que fizemos, agradecidos, nós vamos nesse momento pedindo que Deus Pai, nosso querido Mestre Jesus, amigo, os mentores dessa casa e o nosso mentor individual, nos acompanhe no nosso dia a dia, que nos proporcione uma semana de paz, de calma, que possamos realizar nossas tarefas, nossos trabalhos, com muita fé, com muita crença de que tudo dará certo, que possamos levar ao nosso lar as energias aqui recebidas e que possamos ser sempre um ponto de luz, uma alavanca de paz, para que a nossa família, o nosso lar, viva sempre em tranquilidade. E assim, novamente, agradecidos a Deus, nós vamos em paz e na próxima semana nos encontraremos novamente aqui para que possamos novamente aprender mais um pouquinho e darmos mais um passo em nossa evolução. Que assim seja, com a graça de Maria de Nazaré, nossa mãe tão querida. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa semana e bom feriado. Amor em Jesus.